Então, divisão harmônica é isso aqui, ó. Pontos P e Q que dividem harmonicamente BC na razão K. Então é o seguinte, BC é um segmento dado, K é um número dado, eu quero encontrar pontos P e Q que dividem BC na razão K. Convenciona-se que o primeiro diz respeito à divisão interna e o segundo diz respeito à divisão externa. Vamos fazer um desenho aqui com K menor que 1. Bom, se o K for menor que 1, quer dizer que o ponto vai estar mais próximo do B. Tanto o interno quanto o externo. Então, os pontos vão estar aqui, P e Q. Então, o ponto P vai estar em algum lugar por aqui, nessa metade do segmento, né? Está mais perto do B. E o ponto Q também, ele está mais perto do B, então ele está para cá, para a esquerda. Então, pegando a reta suporte de BC, o ponto Q vai estar nessa reta para cá, mais próximo do B. QB sobre QC é a nossa razão e PB sobre PC também é a mesma razão. E aqui eu fiz o desenho com K menor do que 1. A gente pode ter também a razão maior do que 1, né? O ponto P mais próximo de C e o ponto Q também do lado de cá, mais perto do C do que do B. Então, se a gente tem aqui uma divisão harmônica, a gente tem isso aqui. O PB sobre PC quer dizer, isso sobre isso é igual a QB sobre QC. QB sobre QC, que é isso sobre isso. Isso é igual a K, a razão da divisão harmônica. A gente fala também que os pontos P e Q são conjugados harmônicos de razão K sobre o segmento BC. E como é que pode aparecer uma questão disso numa prova? Tem questão fácil e questão difícil, né? A questão fácil seria esses exemplos que eu fiz agora. Considerem o segmento BC de 10 centímetros e a razão 1/3. Onde que está o ponto? Onde que estão os pontos que dividem harmonicamente BC nessa razão 1/3 aí? Isso seria um tipo de problema fácil, aplicação direta das fórmulas, né? E aqui só para recordar, a gente calculou os valores desses segmentos todos. Fizemos isso aqui ainda agora, né? Ainda agorinha a gente viu que o PB vale K sobre K mais 1 vezes A. A gente viu que o PC vale 1 sobre K mais 1 vezes A. E o QB e o QC, lembram? A gente viu que o QC é 1 sobre 1 menos K vezes A. E o QB é K vezes isso. O QB é K sobre 1 menos K vezes A. É isso aqui com K menor do que 1. Se você tiver K maior que 1, aí vai trocar o sinal aqui, tá? Mas vai ficar igualzinha a fórmula. Então você pode calcular esses segmentos todos aqui em função de K e da medida do segmento BC. Ou se você quiser, você não faz desse jeito complicado, você chama ali de X o segmento que você quer e calcula todo mundo. Resolve a equaçãozinha fácil. O exemplo mais clássico de divisão harmônica é aquele formado pelos vértices de um triângulo e pelos pés das bissetrizes. Lembra disso? Teorema das bissetrizes. O que diz o teorema das bissetrizes? Ele diz que se você traçar a bissetriz interna de um triângulo, o pé da bissetriz interna vai dividir o lado oposto na mesma razão que os lados que se encontram nesse ângulo. Ou seja, o DB sobre DC vai ser igual a AB sobre AC. Então a razão entre esses lados é igual à razão entre esses segmentos. Então, DB sobre DC é igual, vamos chamar de K essa razão, que é a razão entre os lados, AB sobre AC. E vai acontecer a mesma coisa para a bissetriz externa. Se você traçar agora a bissetriz externa desse mesmo vértice A, como a gente traça a bissetriz externa? Pega o ângulo externo
É o ângulo formado entre um lado e o prolongamento do lado adjacente. Então isso aqui é um ângulo externo. Agora eu traço a bissetriz desse ângulo externo. Ó, esse ângulo igual a esse, bissetriz do ângulo externo. O pé da bissetriz externa vai pegar o lado oposto no seu prolongamento. Vamos chamar de E, esse pé da bissetriz externa. Ele encontra aqui na reta suporte de BC, né? Então, o que vai acontecer é que esse pé da bissetriz externa vai também dividir o lado oposto do triângulo ABC externamente nessa mesma razão, que é a razão entre os lados. Então, você vai ter EB sobre EC vai ser igual a AB sobre AC. Mas AB sobre AC a gente está chamando de K, né? Então, isso mostra que esses 4 pontos formam uma divisão harmônica. 2 vértices do triângulo e os pés das bissetrizes relativas a esse lado. Ou, os pés das bissetrizes são os conjugados harmônicos do lado numa razão que é igual à razão entre esses lados aqui. Então, resumindo isso aqui, temos que EBDC é uma divisão harmônica. E a razão dessa divisão harmônica é a razão entre os lados, AB sobre AC. Vamos ver um exemplo disso aqui? Digamos que a gente tenha um triângulo com lados, vamos ver, 5, 10 e 12. 5, 10 e 12, será que esse triângulo existe, hein? Será que se eu colocar quaisquer números aqui vai formar um triângulo? É só você lembrar da condição de existência de triângulos, né? Qualquer lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. E isso está valendo aqui, né? Esse lado é menor que a soma desses, esse lado é menor que a soma desses e esse lado é menor que a soma desses. Tem que conferir isso nos problemas? Não. Quando aparece um enunciado de uma questão, isso já vem correto. Você não precisa conferir. Eu só estou exercitando isso aqui, porque eu inventei esse triângulo aqui na hora, né? Então eu estou conferindo rapidamente se esse triângulo realmente existe. Tá, e aí traçamos as bissetrizes. Então esses 4 pontos E, B, D e C formam uma divisão harmônica. Bom, vamos agora calcular quanto é que valem esses segmentos aqui. Quanto é que vale EB, quanto é que vale BD e quanto é que vale CD. Olha só, quem é a razão K dessa divisão harmônica? A razão K é a razão entre esses lados aqui. Os lados que se encontram no ângulo de onde a gente está traçando as bissetrizes, né? Então essa razão é 5 sobre 10, que é um meio. Então K vale meio. Então com isso a gente pode calcular todo mundo aqui. Vamos calcular, por exemplo, quanto é que vale esse segmento BD. Vamos chamar isso aqui de M. É claro que nesse caso, esse outro segmento aqui vale 12 menos M. Então isso aqui é 12, aqui é M, aqui é 12 menos M. Então vamos armar essa proporção. O BD sobre DC, que é M sobre 12 menos M. Isso é igual a 5 sobre 10, que é o K, né? Que é meio. Então, daqui a gente pode calcular o M. Isso aqui vai ficar 2M é igual a 12 menos M. Isso vai dar 3M é igual a 12. O M é igual a 4. Então, o M, que é esse pedacinho aqui, vale 4. Esse pedaço aqui, que é 12 menos M, vale 12 menos 4, 8. Então, esse vale 4 e esse vale 8. Vamos calcular esse outro segmento aqui, o segmento BE. Vamos chamar o BE de N. Então, aqui armando essa proporção, vamos ter que EB sobre EC. EB sobre EC, então vai ficar N sobre N mais 12. Isso aqui vale 12, então o EC vale N mais 12.
Isso aqui é igual a meio também, né? Que é a sua razão. Meio, a razão da divisão harmônica. Então isso aqui, resolvendo, vai ficar 2n é igual a n mais 12. Vai ficar, passo n para cá, vai ficar n igual a 12. Então, n igual a 12 é esse segmento aqui, né? Isso aqui vale 12. Então, isso aqui é um exercício de aplicação da divisão harmônica formada pelos lados de um triângulo e os pés das bissetrizes correspondentes. Agora, deixa eu só chamar a atenção de um detalhezinho. Vértices de um triângulo e os pés das bissetrizes formam uma divisão harmônica, mas isso não vale a volta. O fato de você ter uma divisão harmônica não significa que você tem bissetrizes. Quer ver? Digamos que você tem uma divisão harmônica aqui. Esse segmento aqui dividido harmonicamente por esses dois pontos aqui. São os conjugados interno e o externo. E agora eu vou pegar um ponto qualquer aqui e vou formar um triângulo. Eu pergunto, se eu pegar esse vértice e ligar a esses pontos aqui, eu vou formar aqui uma bissetriz interna? E aqui eu estarei formando uma bissetriz externa? Não! Essa história não vale a volta. Se você tem realmente bissetrizes, você tem uma divisão harmônica. Mas se você tem uma divisão harmônica, não quer dizer que qualquer ponto que você pegar aqui e formar um triângulo, você vai ter bissetrizes, tá? Então isso aqui não vale a volta. Você não pode enxergar uma divisão harmônica e falar que ali são bissetrizes. Bom, agora eu quero mostrar mais uma propriedade da divisão harmônica. É a seguinte. Vamos fazer uma divisão harmônica aqui. Então, digamos que P e Q são conjugados harmônicos de razão K em relação ao segmento BC. Então, a gente tem aqui uma divisão harmônica. Olha só que coisa interessante vai acontecer. P e Q conjugados harmônicos de B e C. Se P e Q são conjugados harmônicos de BC, de razão K, vai acontecer um negócio super interessante. É que se você pegar esse segmento PQ, você vai ter aqui uma outra divisão harmônica, onde o B é o conjugado interno dessa divisão e o C é o conjugado externo dessa divisão. Quer dizer, o B e C dividem harmonicamente o segmento PQ. Você tem duas divisões harmônicas aqui. Como é que a gente faz para mostrar isso? Simples. Vamos calcular esses segmentos aqui e mostrar que vale essa relação. Quer dizer, BP sobre BQ tem que ser igual a CP sobre CQ. Vamos calcular os segmentos aqui. Olha, digamos que a gente tenha o segmento BC valendo A. E digamos que essa razão é PB sobre PC seja igual a K. Claro que eu fiz a figura aqui com K menor que 1, né? Porque o Q está mais perto de B, o P também. Então, com isso aqui, a gente pode calcular esses segmentos todos. Olha aqui. Já fizemos aqui cálculos para mostrar quanto é que valem esses segmentos aqui em função de A e K, né? Lembra disso? Por exemplo, esse segmento PC, ele vale A sobre K mais 1. E o BP vale isso aqui vezes K. Então, o BP vale AK sobre K mais 1. Então, isso aqui é o valor do segmento PC. E isso aqui é o valor do segmento BP. Mostrei isso ainda agora, né? Olha aqui, o valor do PB é isso aqui. O valor do PC é isso aqui. E tem esses dois aqui também, né? Bom, no caso, eu só preciso do QB, eu não preciso do QC. Preciso saber quanto é que vale o BQ. O BQ eu tinha feito já ainda agora, eu vou copiar daqui esse valor, tá? O QB vale K sobre 1 menos K vezes A. E agora, para provar que isso aqui é uma divisão harmônica, olha, é o PQ que estão sendo divididos, né? Pelo B internamente e pelo C externamente. Vou mostrar que isso aqui vale. Quanto é que vale BP sobre BQ?
BP sobre BQ, é isso sobre isso, vale AK sobre K mais 1 dividido por AK sobre 1 menos K. Bom, isso aqui a gente pode cortar o AK, né? Vai simplificar. E aqui as frações e tal. Isso vai ficar no fim das contas 1 menos K sobre 1 mais K. Então isso aqui é a razão dessa divisão interna. Agora vamos calcular essa razão externa. Vamos calcular o CP sobre CQ. CP sobre CQ. Quanto é que vai dar isso? Eu vou mostrar que vai dar essa mesma coisa. Se for a mesma coisa, quer dizer que realmente é uma divisão harmônica, né? Então, o CP é isso? A sobre 1 mais K? Ou A sobre K mais 1? A sobre K mais 1. Sobre CQ. O CQ, ele vale isso aqui, que é A, mais esse pedaço. Então, aqui vai ficar A mais esse pedaço. Esse pedaço é AK sobre 1 menos K. Bom, posso cortar todo mundo aqui por A? Vai ficar 1 sobre K mais 1. Aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 1 menos K. Tem que operar essas frações aqui, né? Isso aqui vai ficar. Calma aí, tá errado aqui, ó. Aqui ficou um K e aqui é mais. Pronto. Tava fazendo errado aqui. Então esse denominador aqui vai ficar 1 mais K sobre 1 menos K. Aqui denominador 1 vai por 1 menos K. E aqui vai por 1, né? Então vai ficar 1 menos K mais K sobre 1 menos K. Esse K vai cortar. Então isso aqui sobrou 1 sobre 1 menos K. Então essa divisão de frações vai ficar a primeira fração, 1 sobre K mais 1. E aqui multiplica pelo inverso, né? Multiplicando pelo inverso vai ficar 1 menos K aqui. Que deu, então, 1 menos K dividido por 1 mais K. Então, olha só, o CP sobre CQ dá isso aqui, 1 menos K sobre 1 mais K. O BP sobre BQ também deu isso, a mesma coisa. Já que isso é igual a isso, quer dizer que isso aqui realmente é uma divisão harmônica. B e C dividem harmonicamente o segmento PQ, só que a razão não é K. A razão vai dar um valor diferente. E agora, para completar, vamos dar uma olhadinha na divisão harmônica aqui no computador. Temos aqui um segmento BC de medida A. Isso aqui é para a gente escolher a razão K. A razão K da nossa divisão harmônica. Podemos escolher desde um K bem pequeno, 0,01, até um valor K que eu coloquei no máximo 5. Tá, então eu posso escolher valores de K por aqui. Vamos encontrar um ponto P que divide internamente o segmento BC na razão K. Então está ali o ponto P. Conforme eu vario essa razão K, eu vou ter um ponto P diferente. Deixa eu colocar aqui um ponto P de tal forma que essa razão K seja igual a 1. Pronto, uma razão K igual a 1. K igual a 1 significa que o ponto P está bem no meio do segmento AB, né? Vamos pegar um K igual a 1/4, 0,25. Pronto, então o PB sobre PC é igual a 0,25. Vamos anotar isso aqui? Então, PB sobre PC é a nossa razão K, que no momento está com valor 0,25. Conforme eu vario aqui a minha escolha dessa razão K, eu vou ter um ponto P no lugar diferente
E o ponto P foi colocado de tal forma que a razão PB sobre PC seja esse valor K aqui que eu escolho. Então, desde uma escolha K igual a 0,01 até K igual a 5. Agora, isso aqui é o ponto P que divide internamente o segmento BC nessa razão K. Eu posso escolher também um ponto externo. Então, dada essa mesma razão K, eu posso escolher um ponto Q localizado na reta suporte do segmento BC. Vamos colocar essa reta aqui. Pronto, a reta suporte do segmento BC. Eu vou colocar um ponto Q nessa reta, de tal forma que essa razão QB sobre QC seja igual a K. QB sobre QC é igual à razão K que a gente escolhe aqui. Bom, observe que se você escolher uma razão K muito grande, o ponto Q pode ficar lá longe, né? Olha só, para valores pequenos da razão, o ponto Q está próximo de B. Mas conforme você vai aumentando essa razão, o ponto Q pode ficar longe e pode até ficar fora da figura. E quando o Q fica maior do que 1, olha aqui, ele passa para o outro lado, ele fica mais perto de C do que de B. Então, o ponto Q divide o segmento BC externamente nessa razão K. Agora, quando a gente marca os pontos P e Q, aí nós formamos a divisão harmônica, né? O PB sobre PC, aqui, é igual ao QB sobre QC. QB sobre QC. Então, ali sempre marcando o mesmo valor, né? Então, ou você fala que QB, PC formam uma divisão harmônica, ou então você fala que P e Q são conjugados harmônicos em relação a BC, de razão K. Então, tá aí, divisão harmônica é fácil, mas você tem que conhecer, né? Porque se aparecer essa expressão divisão harmônica no enunciado de um problema, se você não souber o que é, você não consegue nem começar a fazer a questão. Tá, e agora vamos mostrar aquela propriedade. Eu falei também que se você tem uma divisão harmônica, você vai ter aqui uma segunda divisão harmônica, ou seja, o segmento PQ é dividido harmonicamente pelos pontos B e C. Você tem, na verdade, duas divisões harmônicas aqui. Então vamos fazer o seguinte, esquece essas razões aqui e vamos pegar agora essas razões. BP sobre BQ e CP sobre CQ. Essas duas razões aí. Você observe que está dando o mesmo valor, né? É só que a razão dessa outra divisão harmônica, ela não tem a mesma razão que a razão K. Então você bota um valor de K aqui, por exemplo, 0,86. Essa outra divisão harmônica, a razão aqui é diferente. Inclusive ali o ponto Q saiu da tela, né? Mas realmente forma uma divisão harmônica, porque nós calculamos aqui e vimos que dá sempre o mesmo valor. Então, uma propriedade importante para você lembrar. Se o segmento BC é dividido harmonicamente por PQ, numa determinada razão, então ocorre que o segmento PQ é dividido harmonicamente por B e C numa mesma razão, só que não é a mesma razão dessa divisão, é outra razão.